Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Nosso assunto essa noite é uma das grandes mazelas desse país há muito tempo. Vamos falar sobre a corrupção e o que está sendo feito hoje, quais são as transformações que nós temos nesse país que podem nos dar esperança de que esse problema possa pelo menos ser melhor enfrentado. Nós temos vivido nesses últimos anos grandes e inequívocas transformações a partir das investigações feitas com escândalos de grande dimensão, Mensalão, Petrolão e os grandes resultados, os inesperados, até algum tempo atrás, resultados da Lava Jato e suas conquistas com as grandes prisões, enfim, com todos os desdobramentos que levaram o país a voltar a acreditar de fato que esse é um problema que pode ser debelado e que a nação sabe que precisa ser debelado. Temos agora, mais recentemente, o último movimento foi o chamado pacotão do ministro Sérgio Moro, que colocou algumas medidas específicas para o combate à corrupção. Agora, essas medidas, de fato, elas têm condições de serem perenes? As conquistas das últimas operações envolvendo a justiça como um todo, especialmente a partir das ações do Ministério Público, elas conquistaram espaço de maneira que a população consiga acreditar que elas são duradouras? O país está, de fato, se transformando nesse caminho? É exatamente sobre isso que nós vamos falar esta noite, para saber se nós estamos realmente no caminho da retomada da dignidade desse país como nação, no sentido de coibir esses crimes que tanto mal fizeram e ainda fazem ao Brasil e aos brasileiros. Para discutir esse tema, temos hoje à noite aqui no programa o doutor em processo penal, professor e advogado criminalista Marcelo Santana, o coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Segurança Pública e promotor de Justiça do Ministério Público, Luciano Vaccaro, o advogado especialista em ciências penais e integrante da Comissão Especial de Combate à Corrupção da OAB do Rio Grande do Sul, Rafael Zotes, e a diretora de Comunicação Social da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, a Procuradora Municipal, Karen Prediger. Sejam todos bem-vindos e eu já dirijo a primeira colocação ao promotor Luciano, que já vem há muito tempo lidando com esse assunto. Hoje, o senhor tem convicção, podemos dizer que há uma convicção de que os tempos de fato mudaram, o que nós temos agora são conquistas que serão sustentáveis no sentido de combatermos a corrupção em todos os níveis? Boa noite, Ricardo Azeredo, uma satisfação estar aqui. Boa noite aos colegas debatedores do programa de hoje. Uma boa noite aos telespectadores que nos assistem em casa, desse programa da RDC TV. Uma satisfação estar aqui e gostaria então de, já respondendo a esse questionamento, dizer que sim, a nossa expectativa, a nossa esperança é de que nós possamos agora viver um novo tempo no Brasil. Nós estamos já vivenciando nos últimos anos, várias iniciativas, várias investigações, vários processos, várias ações, várias demandas da própria sociedade no sentido de combater de uma forma mais eficaz esse grave problema que assola a nossa sociedade, que é a corrupção. E muito relacionado com a corrupção, a questão da impunidade nesta área. É uma área, de certa forma, inacessível. Pessoas poderosas, detentores de cargos no país, no Estado, enfim, nas mais diversas áreas da organização política da nossa nação, que se valiam desses cargos para cometerem crimes, para enriquecerem, para pensarem em si próprio e não no povo, na nossa sociedade. Então, de uns tempos para cá, nós estamos vivenciando uma mudança de rumo, instituições que foram consolidadas, o Ministério Público a partir de 1988, com a Constituição Federal, a organização da própria Polícia Federal, da Polícia Civil, de estruturas do Estado que se voltam, então, para as investigações, para o combate efetivo e eficaz a essas mazelas, a essa corrupção. Claro que nós precisávamos de um arcabouço jurídico para dar guarida a isso tudo. Então, deste levante que houve, enfim, desta organização de instituições, desta ação ou destas ações que na nossa história recente vieram consolidando o enfrentamento à corrupção, hoje nós estamos presenciando com este pacote de lei anticrime que será apresentado ao Congresso Nacional pelo governo federal, pelo ministro Sérgio Moro, vem justamente buscar avançar naquilo que até então vinha sendo feito. Porque todos os escândalos de corrupção que foram investigados nesse país,
seja desde o Mensalão, passando pela Lava Jato. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos, de forma inédita, Ricardo, recentemente, na última legislatura, 2 deputados estaduais que foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, inédito na história da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, do nosso estado, deputados serem denunciados por crimes e depois cassados, por crimes envolvendo também corrupção, desvio de dinheiro da Assembleia, de salários de assessores. Então, isto também é uma forma de corrupção. Esses trabalhos todos, eles foram sendo feitos com a legislação até então à vida, mas contando com muito esforço pessoal de promotores, de policiais, de delegados, de procuradores, de pessoas que trabalham no combate à corrupção. Agora, com as medidas que se anunciam pelo governo federal de iniciativa, então, volto a dizer, do ministro Sérgio Moro, elas procuram dar mais celeridade, dar mais efetividade na execução das penas, no rigor necessário aos crimes, dar instrumentos para que se investiguem melhor esses crimes. Então, acredito sim, respondendo e iniciando este programa, que nós estamos aí com este projeto e uma possibilidade muito forte de vir a ser aprovado, tal como será protocolado, tal como será proposto, de dar uma resposta melhor no enfrentamento da corrupção em nosso país. Sem dúvida, a gente está vendo aí um novo Brasil, que é uma cara que ainda está sendo definida, mas a gente percebe que as mudanças já estão acontecendo. Antes de eu dirigir a próxima pergunta, eu queria lembrar a você que está em casa, ou que está aí pela cidade com o seu smartphone na mão, acompanhando o programa, que você deve participar com a sua colocação, com a sua argumentação, com a sua pergunta para os nossos convidados, para a gente ler aqui ao vivo, para você também acompanhar e participar do programa. Você acompanha como? Participe através do facebook.com/RDC-TV Digital ou então pelo telefone, pelo WhatsApp, no número código 51-99815-9990. Mande aí a sua pergunta que eu reproduzo aqui no ar e você participa conosco, porque a sua participação é fundamental. Eu pergunto agora para a promotora, para a procuradora, me diga uma coisa, no âmbito municipal, essas transformações a senhora já consegue perceber, agora falando em termos de máquina pública, né? O impacto dessas transformações, a senhora percebe que a administração pública já sente que essas medidas hoje elas são concretas, que a gente já não está mais naquela, isso não dá nada, logo ali prescreve, logo ali a coisa se acalma, não dá nada. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e agradecendo a possibilidade de representar a advocacia pública aqui. Eu acredito que nós temos hoje um cenário diferente de anos atrás e em termos, por exemplo, de advocacia pública, nós tínhamos um histórico de advocacia que respondia às ações judiciais que procuravam responsabilizar o poder público. Hoje em dia, a nossa missão, com o avanço da legislação, vem crescendo e nós podemos atuar junto com o Ministério Público, junto com as outras instituições e também acionar e tentar responsabilizar aqueles que, porventura, venham a dilapidar o patrimônio público. Então, nesse sentido, tem uma mudança no perfil também dos profissionais da administração pública. Acho essa mudança positiva, mas eu não acredito que essa mudança ela seja um resultado de um projeto como esse. Esse projeto é diferente, é um projeto que ele tem um cunho bastante repressivo, e ele não está voltado à prevenção. E uma das questões que desafiam hoje os profissionais e a própria advocacia pública e o servidor público é trabalhar com a prevenção. Porque no momento em que nós estamos trabalhando com a repressão, significa que a corrupção já aconteceu. O dinheiro público já foi. E, embora nós tenhamos aqui nessa linha do projeto até medidas no sentido de viabilizar um aperfeiçoamento no resgate desses recursos, é muito difícil resgatar na íntegra. O dinheiro já foi, a saúde continua precisando desse dinheiro, a educação continua precisando desse dinheiro e custa muito caro o empenho na punição. Talvez o investimento na prevenção embora ele exija investimento de recursos e de esforços,
talvez ele dê um resultado muito mais eficiente. Mas e tudo que aconteceu desde Mensalão, Petrolão e até esse tsunami da Lava Jato, já estamos falando aí de 10, 11 anos aí de ações cada vez mais volumosas, impactantes e com resultados, né? Especialmente para cima do setor público. Né? Com certeza. Isso também já não gerou um ambiente mais de prevenção dentro das estruturas públicas, mesmo que não haja, digamos, uma estrutura, não digo estrutura legal, mas os dispositivos não estejam claros. Agora, o clima de receio antes de aprontar uma maracutaia já não é outro hoje? Eu acho que existe a preocupação da administração pública de não estar nesse jogo de luzes sobre a corrupção e não perder recursos. E, em paralelo a isso, nós vemos uma transformação e que é bastante significativa, por exemplo, na CGU, a Controladoria Geral da União, que ela vem propondo uma série de manuais de transparência, manuais de procedimentos internos que podem ser adotados nas administrações públicas em geral. E existe também uma portaria de 2018, que agora ela veio a ser republicada no início do ano, em que ela prorroga prazos para que seja feito no âmbito federal, pelo menos nos órgãos federais, uma política que daria para se dizer de compliance na administração pública. Estabelece prazos enxutos, é verdade, acredito que seja um início, e isso é uma mostra de transformação que eu acredito que deva se multiplicar na administração pública brasileira. Marcelo, a tua experiência na área criminal, diante de todas essas transformações, tudo isso que vem acontecendo nessa área, te dá confiança de que as coisas estão mudando, que legalmente hoje, com as ferramentas jurídicas que se tem, com a jurisprudência que já se criou nesse período todo, hoje a gente consegue lidar com mais firmeza na questão da corrupção, tendo resultado lá adiante? Resultado efetivo de punição. Boa noite aos colegas de mesa. Vejam só, essa pergunta é interessante, né? Porque até hoje eu nunca encontrei ninguém que dissesse assim, eu sou a favor da corrupção. Né? Nós não vamos encontrar. Acho que é uma unanimidade que nós somos contra e que nós queremos coibir isso aí. A questão que se coloca e a nossa divergência surge é como chegar, como enfrentar. E se a gente meditar e ponderar, na verdade, nós temos corrupção quando nós temos obstáculos. Nós temos corrupção quando nós temos burocracia. Essencialmente, né, a raiz da corrupção é a venda de uma facilidade, principalmente por parte do poder público. Então, tu tens um capital, um poder econômico, tu tem uma iniciativa privada e tu tem um arcabouço de regras, tu tem um arcabouço de ritos, né, na esfera pública. E essa venda de facilidades é que acaba gerando a corrupção. Então, quanto mais complexo for o Estado, quanto mais burocrático for o Estado, mais corrupto será esse Estado. O pacote anticorrupção, e essa é a minha opinião, ele não poderia passar pelo direito penal. O pacote anticorrupção, ele deveria passar por um pacote de desburocratização, de enxugamento, né? Um pacote que, de certa forma, é uma agenda do governo, né? Um pacote liberal, né? No sentido de reduzir os níveis de burocracia e de aumentar a transparência. Então, desburocratização e transparência. Eu acho que esses dois conceitos atendem muito ao combate da corrupção. Porque, veja só, e o Vaccaro certamente vai concordar comigo em algumas coisas. Vocês lembram? Em 1986, nós tivemos uma lei importante, que foi a lei que regulamentou, em parte, o Sistema Financeiro Nacional e introduziu crimes. E lá, nós tínhamos lá, foi tipificado o crime de contrato irregular, né? Fora do Sistema Financeiro Nacional, o contrato de câmbio. Também a evasão de divisas. Se achou que, naquele período, nós não teríamos mais esse tipo de situação. Anos e anos depois, nós continuamos enfrentando essa mesma circunstância. Os tempos passam, aí vem a década de 90. Na década de 90, nós imaginamos que com a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072, nós teríamos o fim, né, da criminalidade. E aí introduzimos uma legislação penal severa e o efeito não foi um efeito desejado. E assim foi, no mesmo ano de 1990, nós tivemos uma outra legislação importante, o Código de Defesa do Consumidor, que foi um marco decisivo não para a parte criminal,
mas foi um marco importante para a regulamentação das relações de consumo. Na área criminal, tivemos tipificação de crimes e nós continuamos enfrentando crimes contra os consumidores. Aliás, o Ministério Público, neste ano, inclusive, fez uma grande operação no nosso litoral, né? Exatamente, envolvendo alimentos. Segurança alimentar. Exatamente. E vejam só, os delitos continuam. A legislação não dá conta disso. E mais, depois nós tivemos, com relação à legislação tributária, nós também tivemos a criminalização, né, dos crimes de sonegação fiscal. E continuamos tendo sonegação. E pior, o que o governo fez com relação aos crimes de sonegação? Sucessivamente, a cada 4 anos, mais ou menos, nós temos refis, nós temos parcelamentos que extinguem a punibilidade, que suspendem prazos prescricionais. Vocês percebem? A legislação penal, ela é um agente importante no combate à corrupção, mas nós não podemos ter a ingenuidade de achar que o pacote anticrime vai atender esses anseios. Não vai atender. Quando o direito penal é utilizado de maneira simbólica, e aqui, no que diz respeito à corrupção, o direito penal está sendo usado de maneira simbólica, porque ainda que se endureça essa legislação, ainda que se criem mecanismos para se enfrentar, nós não vamos ter o efeito desejado de romper essa barreira que todos nós queremos, né? De ter um comportamento mais probo, um comportamento mais íntegro dos agentes públicos. O direito penal não dá conta Mas disso. onde é que nós estamos falhando, então? A etapa, quer dizer, não basta tipificar, não basta transformar em crime, é preciso ter a continuidade do processo, é preciso ter um processo de penalização mais definido? Onde é que está o buraco aí? Boa noite aos colegas presentes, boa noite, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Eu acredito que toda essa mudança passa muito por uma implementação de uma cultura ética, não só aqui no ambiente político, mas também no ambiente empresarial, né? A gente tem que lembrar que onde há corrupção, há o corrupto e há o corruptor. Então, acredito que os mecanismos, e aqui a doutora Karim levantou muito bem a questão do compliance, né, de programas de integridade, de conformidade, que nada mais é do que a própria corporação empresarial estabelecer regras de condutas que seus profissionais, seus subordinados, colaboradores devem respeitar, justamente para não incorrerem em sanções, né, em face do descumprimento, e também por uma questão muito lógica. O governo, seja federal, municipal, estadual, existe uma tendência, inclusive aí importada dos Estados Unidos, que a empresa não contrate mais com o poder público quando não demonstrar e comprovar que tem esses mecanismos bastante rígidos em relação aos seus colaboradores, né, para quem está gerenciando a empresa poder, de certa forma, saber quem está lá na ponta representando a corporação, o que essa pessoa está dizendo, né? Se ela está oferecendo recompensas em troca de favores, de benefícios ou não. Mas, até aproveitando aqui tudo que foi dito, especialmente as tuas perguntas, Ricardo, a gente tem que recordar aqui uma questão importante, que esse projeto trazido agora pelo Ministério da Justiça, ele acaba reciclando, na verdade, alguns tópicos ali que foram propostos lá naquele pacote famoso das 10 medidas de combate à corrupção, que acabou sucumbindo no Congresso Nacional, né, entre 2016 e 2018. Para quem não lembra, esse pacote anticorrupção, ele foi um projeto de iniciativa popular, né, foi capitaneado pela Procuradoria da República em Curitiba, contou com mais de 2 milhões de assinaturas de cidadãos, foi ali propagado no auge da Lava Jato, e mesmo assim sofreu lá no Congresso Nacional, né, porque já que na Câmara dos Deputados, dessas 10 medidas, apenas uma segue viva e ainda tem que ir para o Senado Federal para uma aprovação. Então, dentro daquela perspectiva, né, a gente tem sim um horizonte de melhora e que o senso comum do cidadão já assimilou a importância de cuidar dessa questão em relação à corrupção, mas tem um longo caminho pela frente, aí, inclusive também na esfera política. Com certeza, até mencionaste o Congresso, até está começando a entrar aqui agora as colocações dos nossos telespectadores aqui. E o Demiro Camilo de Porto Alegre diz o seguinte:
Enquanto os grandes do PSDB, PP, MDB não entrarem em cana, não acredito nessa justiça. Vejam o Aécio com a gravação que mandava matar o primo, com malas de dinheiro rastreadas pela PF e não deu nada. O Temer até hoje, nada. Enfim, esse traduz claramente o sentimento da população, né? Não, e é justamente esse sentimento da população de que não dá nada, que no Brasil não dá nada, que alimenta esse sentimento de impunidade. E esse ambiente, sentimento de impunidade, facilita com que os próprios criminosos continuem praticando seus crimes porque sabem que não vão dar nada. Só para ficar nas tragédias ocorridas no Brasil, se é que podem ser chamadas somente de tragédias e não crimes também. A barragem lá em Minas Gerais. Brumadinho, neste ano. Mariana também, mas só para ficar neste ano. Se anuncia ali que foram várias omissões, enfim, se noticia isso. A tragédia agora no Flamengo. Também não havia licença, não estou falando que havia corrupção em um ou outro caso. Mesmo o helicóptero que caiu essa semana com Boechat também não tinha licença para transportar passageiro. Ok, então, realmente nós temos aí na sociedade esse sentimento que aqui no Brasil tudo acontece, não se pune nada, né? Então, ousando discordar um pouco, senão eu não vou concordar que a solução não é o direito penal, não é o crime, porque se nenhuma lei funcionou, eu gostaria que a lei dos crimes hediondos tivesse sido aplicada integralmente desde a sua promulgação, da sua publicação, porque não foi. Estava ali dito que o regime era integralmente fechado para os condenados por crime hediondo e inúmeros juízes desse país jamais aplicaram um regime integralmente fechado para o início do cumprimento de pena. Então, o que este projeto quer dizer, quer sinalizar, Ricardo Azeredo, telespectadores, é uma mudança da mensagem do Estado brasileiro para com o cidadão. A mudança da mensagem para dizer que agora, ou de agora em diante, a partir do momento em que esse projeto for aprovado, haverá punição. E havendo uma punição célere, efetiva, previne. Por isso eu discordo respeitosamente de que esse projeto não é só repressão, ele tem muito sim de prevenção, porque se nós formos secar no direito penal, uma das funções da pena é com o exercício da pena prevista para cada crime, que se o Estado executar aquela pena, está sinalizando para toda a sociedade que não compensa praticar crimes. Hoje, o que nós temos no Brasil é uma sinalização para a sociedade, ou para o cidadão, ou para o cidadão... Só já vou explicar. A sinalização que hoje nós temos para aquele que quer praticar um crime é de que não vai dar nada. O projeto muda sim. Muda, por exemplo, em relação à prevenção, para ficar na prevenção da corrupção. Nós temos a contemplação no projeto da possibilidade do confisco alargado. O que é o confisco alargado? O confisco de bens daqueles que se envolvem com um crime. O que é o confisco alargado? É a possibilidade de decretar a perda do patrimônio do sujeito, comparando o patrimônio lícito dele, aquele patrimônio que ele teria direito com base na sua renda lícita, da diferença do patrimônio efetivo, aquilo que ele ganharia com o seu salário honesto, daquilo que ele tem de seu patrimônio em nome próprio ou de terceiros, utilizando-se do laranja e da lavagem de dinheiro. Então, isso é uma medida de prevenção que atinge o bolso e a possibilidade de se pegar. A questão do informante do bem... No processo é mais difícil de implementado. Bom, mas isso é uma mudança legislativa que nós precisamos... Isso é uma medida... Só um pouquinho. Isso é uma mudança... Não, só um pouquinho. Isso é uma mudança legislativa que precisa realmente... Isso não é direito penal. Sim, mas está inserida nesse pacote de crime. Mas veja só. E o confisco é uma medida de processual penal, é uma medida securatória. Concordo. Isso, e essa medida que tu citas aqui, eu concordo contigo. Essa é uma medida boa. E é preventiva também. Sim, mas veja só, essa medida... Porque sinaliza que o crime não vai compensar porque vai perder todo o patrimônio. E o sujeito vai pensar duas vezes, o corrupto e o corruptor. Ela está mais próxima do direito administrativo do que do direito penal. Pô, mas está no direito penal, em outros países também está regulado no direito processual penal, é uma medida de assecuratória, uma medida de constrição de bem, de apreensão. E o whistleblower, esse informante do bem, também é uma medida boa. Então, também é são uma medida medidas boa. preventivas. O que é esse informante do bem?
a possibilidade, e aí vai para o setor público, a possibilidade que obriga nesta lei, neste projeto do Moro, o projeto anticrime, de que cada instituição pública tenha uma ouvidoria, Ricardo. Sim. Para quê? Para ouvir o cidadão, para que o cidadão possa se reportar a essa ouvidoria e denunciar. Este cidadão que denunciar terá direitos de manter a sua identidade protegida, terá daqui um pouco, como está previsto no projeto, a destinação de até 5% do valor recuperado como recompensa para esse informante do bem. Isto é uma medida preventiva. Isto é uma sinalização que daqui um pouco eu posso ter, mesmo entre os servidores públicos, o informante do bem. Quem está lá na secretaria, quem está lá no ministério, quem está dentro de uma estrutura pública, podendo comunicar. Ele não é um colaborador premiado, porque ele não pratica o crime sozinho, ele é uma testemunha, sabe que o crime está acontecendo e se canalizam esforços para que ele denuncie. Isso é uma medida Mas, preventiva. doutor, Perfeito, nesses mas processos olha que a gente não consegue essa- nem finalizar para punir, como é que nós vamos Sim, assegurar dar segurança para esse minutinho. informante? O projeto, ele é uma sinalização, tem coisas muito boas, tem medidas que aceleram a tramitação do processo. Agora, obviamente, que ele não vai resolver tudo. Obviamente que ele é um primeiro passo. Obviamente que nós temos, enquanto sociedade, continuar exigindo que os nossos governadores se preocupem com isso, como é esse caso, para continuarmos avançando. Então vamos ver quais são os passos que nós teremos, então, a partir desses primeiros passos, para ver se, de repente, né, a gente aí, com a licença do bom e velho Dostoiévski, a gente consiga ter, de fato, crime e castigo. Sim. Eu peço um pouquinho, então, de licença para vocês, que a gente agora vai para um intervalo e logo, logo retomamos esse assunto. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas e essa noite estamos discutindo o combate à corrupção. No último bloco discutimos aquele efeito que a gente viu no Brasil há tanto tempo, o efeito, aquela sensação que a população tem, que apesar de tudo que vem acontecendo, ainda existe aquele sentimento de que não dá nada, que a punição não vem, ou não vem no nível em que o crime mereceria pelo entendimento da população. Ou seja, ainda há essa sensação de que o Brasil ainda dá jeitinho para tudo. Por que nós ainda estamos nessa etapa, com tantas medidas que foram adotadas, com esse arcabouço legal que já existe, com as medidas que já aconteceram, com tantos resultados, com tantas prisões, enfim, exemplos fortes de que, entre aspas, o crime não compensa, né? Isso a gente tem tido. Mas, no entanto, parece que essa nuvem negra de falta de credibilidade das pessoas na punibilidade ainda está lá, não se dissipa. Olha, as punições que estamos vivenciando hoje, da Lava Jato, do Mensalão lá atrás, outras investigações de corrupção, elas acontecem, mas não de uma forma sistêmica. Nós temos casos isolados em que os processos seguiram o seu curso até o final, ensejando uma condenação, e agora, recentemente, então, com penas mais elevadas, em que há efetivamente a prisão, né, e o cumprimento da pena. Mas as medidas penais e processuais penais, a legislação penal, o processo penal que nós tínhamos, ela retardava muitas vezes o cumprimento da pena, por recursos protelatórios, estamos falando de corrupção, crime organizado da corrupção, estamos falando de réus poderosos que vão até as últimas vias do sistema judicial, recorrendo ao STF, para justamente protelando o julgamento definitivo, terem as suas penas cumpridas. E aí acabavam não tendo a execução da pena justamente pela prescrição que ocorria. Então, o movimento todo e a sinalização, volto a utilizar essa palavra, do projeto anticrime apresentado é justamente de inversão dessa lógica. Sim, mudar essa lógica toda. Permite, por exemplo, a execução provisória da pena. Isso é um avanço no país. É justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Eu vejo positivamente, dentro desse projeto, a questão do informante do bem, embora ele não deveria ser remunerado, porque acho que deveria ser informante por motivos éticos e não
E não, Isso ocorre em outros países virar um também, para verdadeiro deixar negócio, claro. né? tudo bem. Assim, mas esse ponto é um ponto de debate, é um ponto importante. A questão do perdimento dos bens, né, também é uma medida interessante. Mas vejam só, essas duas medidas, né, elas podem ser propostas numa outra agenda não penal e não do processo penal. Com relação à execução provisória da pena... Mas só um pouquinho, com todo o respeito, mas uma medida de constrição de bem, perda de bens, produto de crimes, isto é penal. Não, ok. Respeitosamente. Pode ser colocada ali, mas ela não O chega a ser uma informante do agenda... bem para Me permite terminar? informar sobre crimes pode ser uma legislação Pode, penal. Pode. Aqui Não há um problema legislativo, não haveria um problema. A questão de enfoque, a questão de agenda. Com relação à execução provisória da pena, o projeto praticamente ele está atrás, porque o Supremo vai julgar o Supremo já julgou. Não, vai Vai julgar julgar de vai novo. julgar novamente. Vai julgar novamente. Então, e ali nós vamos ter uma definição. É constitucional ou não é constitucional? Nós já temos hoje uma definição. E temos um problema constitucional também, né? Porque em abril, Em legislação Sim, mas ordinária, daí- em não na abril o Constituição. Supremo Tribunal Federal pode confirmar Mas veja as só últimas decisões mas veja só o que o projeto pela faz. possibilidade. Veja só o que o projeto faz. O projeto mantém o recurso especial e o recurso extraordinário. Sim, Só que ele permite o quê? Ele vai permitir a execução provisória da pena. isso. Eu vou recorrer igual. Sim. Só que aí eu não teria, como regra geral, o efeito suspensivo. Eu deveria pedir o efeito suspensivo diretamente para o relator do meu recurso especial extraordinário nas Cortes Em Superiores. muitos casos, pelo próprio juiz, Né? no caso. que Seja assim no pode decidir. STF ou seja no STJ. Isso. Né? Então, nós vamos manter, o que nós vamos ter na realidade, Incremento de recursos. é algumas pessoas vão obter o efeito suspensivo e outras não vão obter. Mas nós mantemos a lógica do Não sistema. deveria ser Nós invertido mantemos a lógica do execução sistema. provisória ser exceção. Inverte a lógica. Até então, nós... Veja só, deixa eu terminar. Essa é outra questão. Deixa eu terminar, Essa só um é outra minuto. questão. Então, a questão da execução... Superada a hoje questão pela da decisão execução Suprema. provisória da pena, né, eu entendo que ela é flagrantemente inconstitucional. O que nós poderíamos fazer, e aí sim, nós enfrentaríamos essa questão verdadeiramente, eu acho que isso vai ao encontro de premissas que tu defendes, é discutir se o recurso especial e o recurso extraordinário devem se manter como recursos e não como ações de impugnação. Essa palavra recursos, ela é mágica no Você ouvido das percebe? pessoas. Isso Você que eu queria percebe? colocar. É um debate, sem Não, dúvida. aí sim nós vamos preservar a Constituição, e aí nós teríamos de fato, né, o trânsito em julgado dos processos nos estados. Porque o que nós temos hoje, né, é uma retórica que foi Mas aí feita... não teríamos mais recurso especial nem extraordinário Ações de na sua impugnação. visão. Pois é, mas Ações então, de só para a gente impugnação. sair um pouco da questão técnica, Marcelo. E aí sim nós iríamos democratizar o STF. Tá, mas vamos democratizar a conversa aqui para que as pessoas possam compreender em casa. Perfeito. Tá? A questão recursos, por exemplo, na visão das pessoas, leigas em geral, elas veem a justiça, e tem recurso, o cara é condenado, mas ele vai ter recurso, vai chegar lá em cima, ou prescreveu, ou ele não vai nunca cumprir a pena, enfim. Com essas medidas que o Moro colocou no pacote, aí, que é o pagamento de multa, vou citar algumas bem por alto aqui, a alteração no Código de Processo Penal para que a decisão do Tribunal do Júri seja cumprida imediatamente, a prisão após segunda instância, o confisco de bens, etc. e tal. Tudo isso colocado dessa forma para as pessoas, então agora a coisa vai mudar. Mas mudou de fato na questão do processo. Não. Ou seja, a gente ainda tem aquelas armadilhas que permitem... Armadilhas não, na verdade não são armadilhas, são benesses. Eu poderia dizer assim. Garantias. Que permite que a pessoa recorra, por mais que haja condenações e no fim das contas as coisas não Nós vamos aconteçam. continuar tendo. Nós vamos continuar tendo. Nós No vamos meu O próprio entendimento, doutor Luciano no meu antes entendimento- comentou que muitos juízes descumpriam orientações com relação à lei dos crimes hediondos. Será que não vai haver Mas a lei dos também crimes um hediondos do regime descumprimento? integral fechado, ela era inconstitucional. E o STF reconheceu essa inconstitucionalidade. Por um tempo reconheceu o constitucional, depois o inconstitucional. Isso é próprio da Então, não- Da democracia. da democracia e do respeito ou não às decisões Mas judiciais. o que eu gostaria de, enfim. o que eu gostaria de Mas- colocar e esclarecer para os nossos telespectadores é o seguinte. Veja só, o papel do advogado muitas vezes é ingrato. Você que está me vendo em casa, enquanto houver um recurso previsto na legislação, nós, advogados, iremos usar. Porque isso Faz parte faz da parte. regra. Porque isso é uma garantia. Não há dúvida disso. Né?
Enquanto houver um recurso, enquanto houver uma possibilidade, isso compõe Assim uma o sistema esfera funciona, de né? direitos da pessoa. Agora, o que nós vamos pensar? Vamos abrir a cabeça para pensar o Brasil, vamos pensar a nação. Né? Eu concordo com você que nós não podemos ter um processo infinito. Interminável. Concordo. Infinito. Nós não podemos Em ter um algum sistema... momento tem que cumprir Nós não podemos ter um a- sistema provisoriamente. recursal complexo e burocrático como é o nosso. Concordo. Mas, para isso, nós teríamos que fazer um debate muito mais profundo. E esse debate passa pelas atribuições das Cortes Superiores. Porque o projeto do Moro, ele é tímido nesse ponto. Né? Ele mantém as estruturas. Ele mantém as estruturas. Né? E ele peca violando a Constituição, assegurando a execução provisória. Nós não podemos manter dessa maneira. Respeitosamente, eu não vejo nenhum problema nisso. O STF, a decisão hoje do STF, hoje que vale, é a decisão que entende possível a execução provisória da pena. Então, o que está fazendo o projeto? Apenas adaptando a legislação processual penal a esta decisão do STF. Por um período, aliás, um longo período pós-88, o STF entendeu possível a execução provisória da pena. Sim, é. Lá em 2008 ou 2009 mudou o entendimento. De 2008 ou 2009 até 2016, ficou prevalecendo o entendimento de que era vedada a execução provisória da pena. E desde 2016, o STF, por maioria, novamente passou a entender possível a execução provisória da pena. O que é a execução provisória da pena para o cidadão que está em casa, para o nosso telespectador? É a possibilidade de, veja bem, Ricardo, a possibilidade de, após a decisão do Tribunal de Justiça, num processo criminal, o juiz de primeiro grau decide, condena ou absolve. Há recurso do Ministério Público ou da Defesa. O Tribunal de Justiça julga esse recurso. No caso de condenar, o que diz o projeto de lei, amparado pela decisão vigente do Supremo Tribunal Federal? Vamos executar provisoriamente a pena. Se o criminoso for condenado a uma pena de prisão por um assalto a regime fechado, vai para o presídio. Enquanto houver possibilidade de recurso, este recurso não tem o efeito de suspender a execução provisória da pena. Ela pode ser executada ainda que pendente os recursos a tribunais superiores. E dá uma válvula de escape que tanto o juiz de primeiro grau quanto o juiz, o Tribunal de Apelação, ou ainda os ministros do STJ ou STF, possam, excepcionalmente, em hipóteses bem definidas no projeto, dar uma liminar para não precisar executar provisoriamente a pena. Então, há uma mudança de sinalização, de mensagem, volto a dizer. Antes da decisão de 2016 do STF, nós tínhamos a execução provisória como exceção e a regra sendo a execução da pena somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se aprovado o projeto de lei do governo federal, amparado pela decisão que vale hoje do Supremo Tribunal Federal, inverte a lógica. Nós teremos a execução provisória como regra e, excepcionalmente, ela não sendo realizada, aguardando-se o trânsito entre o julgado da sentença penal condenatória. Todos os presos. Esta na é carceragem da outra Polícia questão. Federal. Não, Nós essa temos é que responder, outra cara. questão. Onde Veja nós bem, vamos colocar todos os veja presos? bem. Se nós cumpríssemos todos os mandados de prisão Ok. hoje... Então todos nós vamos os mandados de soltar prisão- todo mundo e Não, vamos não não investigar com certeza mais, não. não punir mais Não. porque não tem presídio. Não, com certeza não. Claro Mas o que eu que- gostaria de ter visto é ações do Ministério Público, por exemplo, para responsabilizar agentes públicos Nós que temos- reduziram vagas. Aqui no Rio Grande do Sul tem ação de improbidade, inclusive, de agentes públicos dos mais variados governos na questão prisional. Tem. Posso lhe dar os números, inclusive, Porque e informar essa sobre o vai ter que ser- andamento. essa vai ter que ser uma Existe. pauta. Há uma... Com certeza. Sim, mas nós Nós temos vamos ter- essa pauta. Mas eu Agora, acredito que essa sinalização, ela também tem a relação com a necessidade de sinalizar para a comunidade internacional, porque o Brasil foi bastante rebaixado no ranking de percepção da corrupção. Ele baixou 9 posições recentemente. Então vamos continuar trabalhando em cima dessa palavrinha, sinalização, que ela tem um significado, ela se reveste um significado bem mais importante. Vamos pegar um caso bem recente agora, né? Teve essa movimentação no âmbito entre Congresso e STJ para
tentar me barrar a tal da CPI da toga, que era uma iniciativa do parlamento para dar uma travada no que eles chamam de ativismo judicial, especialmente nas altas cortes, né? Houve lá, então, pelo que se diz, houve uma movimentação aí de alguns ministros do STJ que conseguiram lá negociar no Congresso, houve retirada de assinatura de alguns parlamentares que diminuiu o número que seria necessário para que a proposta andasse. Qual é a sinalização que a gente depreende daí? Olha, sem dúvida alguma, eu sou favorável que todos os atos possam ser investigados. Se alguém tem algum problema no setor público ou no privado que tenha que esconder, evidentemente que eu não compactuo com isso. Então, cada um responde por si, seja ministro, seja de parlamentar, enfim. Eu não participei disso, não vi isso, não sei de fato o que aconteceu, mas não vejo nenhum problema de que se tivesse havido essa CPI, instaurada a CPI e apurado os fatos. O que o senhor Nós acha estamos com tratando relação justamente de combate à corrupção, não estou dizendo que havia corrupção lá, mas pelas notícias que circularam, eu acho que ninguém está imune à legislação. O problema de investigação por CPI, e tu sabes muito bem, é que nós acabamos não tendo uma investigação efetiva, nós acabamos tendo um debate político. Okay, mas esse é um instituto previsto na nossa Constituição, na nossa legislação. Bom, então, né, é mais uma daquilo que está ali, mas não é aplicado. Então, nós podemos, eu não Mas sou... tanto para a criação dessas CPIs, como com relação ao que tu falaste do informante do bem, tem uma contradição para mim nesse projeto com relação ao informante do bem, que é que, em paralelo a isso, a lei do acesso à informação, ela sofreu um revés, porque agora é mais fácil tornar sigilosa uma informação da administração pública, porque foi ampliado o número de pessoas dentro da administração, agora são mais de 200, que podem estabelecer esse grau de sigilo, e uma informação dessa, seja do judiciário, ou seja da própria administração do executivo, vai ficar 25 anos sem ter acesso, e até mesmo para os jornalistas investigativos que buscam, via lei do acesso à informação, algum dado para fazer as investigações que vão chegar no Ministério Público, esse acesso fica dificultado. Então, nós temos essa dificuldade imposta escondidinha via lei de acesso à informação, e temos aqui no projeto um suposto estímulo ao informante do bem. Me parece um pouco contraditório. Aqui, puxando um pouco para a questão, nos restringido aqui ao projeto em si, eu acho que é inegável que identificar aí um certo atropelo, tá, justificado pela pressa do governo em dar uma resposta à sociedade civil em relação à segurança pública. Eu digo isso pelo seguinte, já tramita no Congresso Nacional, desde o ano de 2010, tanto o projeto de alteração ou reforma do Código Penal, como o projeto de reforma do Código de Processo Penal. Especialmente em relação a esse último, foi, obviamente, constituída a comissão, realizaram uma série de audiências onde coletaram opiniões de diversos profissionais, atores aí do nosso sistema jurídico. Daí eu falo de juízes, promotores, procuradores, advogados, professores de direito. E esse estudo ele abordou de forma muito profunda diversos pontos que foram trazidos agora meio que na pressa aqui nesse projeto, foram colocados para dentro, ou seja, acabou se desprezando muito do que se evoluiu, tá, em altíssimo grau, eu diria, né, tanto acadêmico como profissional, em relação às discussões aqui do Código Penal e Código de Processo Penal. Eu acho que esse aqui é um ponto que fragiliza um pouco, porque na pressa, né, de se construir e de se responder à sociedade, acaba às vezes se trocando. Tem uma outra leitura que tem se feito mais recentemente também, que esse contexto, no contexto em que é apresentado esse pacote aí, primeiro, ele vai entrar na discussão da reforma da Previdência, ou seja, vai embolar, muita coisa vai embolar. E também há uma leitura de que esse pacote do Moro, ele obviamente ele atende a um anseio popular, né? E ele traz uma cara mais positiva que pode ajudar a atenuar a cara muito negativa da reforma da Previdência. Né? Então, ou seja, o pacote também pode sofrer um pouco isso. Estou falando algo que não procede? Essa leitura eu acho que é uma leitura bem interessante, né? Uma leitura mais estratégica desse cenário. Sim, nós teremos aí uma pauta difícil, que é a pauta da Previdência. Acho que o governo ainda tem, né, um capital político
grande com a população, né? E uma coisa nós não podemos negar, né? Tem legitimidade. Então, eu critico diversas questões, mas eu não posso deixar de reconhecer que esse governo foi um governo eleito com uma pauta Sem dúvida. de exasperação da legislação penal e da legislação processual penal, né? E isso é legítimo dentro de uma democracia. Talvez, estrategicamente, conforme você acabou de afirmar, isso possa sim ter um efeito, né, anestésico nessa questão da Previdência, né? Pode ter um efeito, sim. Eu não diria que significa uma exasperação do sistema penal e processual penal. Eu acho que está muito mais vinculado com uma efetividade. Efetividade. Porque se nós analisarmos todas as medidas propostas, sem dúvida alguma, o juiz Sérgio Moro, enquanto juiz, nas ações, nos processos que durante a sua vida de 22 anos como juiz federal teve, todas elas são questões que permearam a sua atuação como juiz e vem dessa prática como juiz esta resposta em termos de como projeto juiz de lei. federal. Como juiz federal. Como juiz federal, sim, mas que é como diferente. juiz federal criminal, ele julgou crimes, né? Mas só para resumir, Ricardo, acho que é importante também para o telespectador resumir quais são as medidas que estão sendo propostas, né? Se eu puder, assim, só rapidamente. Exatamente aquelas que as pessoas não Execução perceberam, né? provisória da pena, o que a gente já falou aqui, dar mais celeridade. Recursos protelatórios podem ser ingressados, mas vai executar provisoriamente a pena. Regime fechado obrigatório para os crimes de corrupção. Pela pena aplicada pelo Código Penal normal, poderia ser um regime semiaberto. O regime semiaberto em Porto Alegre hoje é praticamente prisão domiciliar, porque não tem vaga no semiaberto. Então, ele determina no projeto regime fechado, é no presídio mesmo para o condenado por corrupção, peculato, corrupção ativa, passiva e peculato. Então, uma medida efetiva, condenação, vai doer, a sinalização, vai dar consequência. Não vai dar nada, vai dar consequência, vai mudar a lógica. Possibilidade de confisco alargado, que eu também já falei aqui. Medidas para evitar a prescrição, isto é, continuarás podendo entrar com os recursos se eles forem considerados protelatórios, se forem inadmissíveis, suspende o prazo da prescrição. A execução provisória interrompe o prazo da prescrição. Isso tudo são medidas efetivas, concretas, simples, que invertem toda a lógica do processo penal até então. Introdução das soluções negociadas, vejam bem, uma medida para fazer que somente as coisas sérias cheguem ao judiciário, aí desentope o judiciário, que era a sua preocupação com os recursos. Pois veja só, acordo penal, aí nós temos uma questão interessante. O acordo porque de não persecução nós vamos penal. ter a superação ali daquela resolução do CNMP. Sim, ok. Pela sem legislação. problema. Nesse ponto, nenhum problema. Nesse ponto, o governo estabelece um debate tudo correto, porque a resolução do CNMP, que era uma resolução que do tentou... acordo de não persecução penal. Exatamente, a resolução... Sim. O acordo penal, plia bargain, isso é uma novidade no se não me processo engano, penal. né? Sim, 181. Aquela ali... Nós defendemos o acordo de não persecução penal mesmo por resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas acontece que o meio era inadequado. Está vindo no projeto. O meio era ótimo. inadequado. Nós estamos falando para um Está ato vindo no administrativo. projeto de lei, ótimo. Aquele projeto de Código de Processo Penal que o doutor mencionou aqui, que está lá desde 2010, está lá também esse acordo penal. Então, claro que tem avanços. Ora, nós estamos falando aqui de um projeto enxuto que busca mudar pontualmente. Se nós formos discutir as atribuições do Supremo Tribunal Federal, do STJ agora, isso aqui não anda nunca. Vai passar 4 anos que a gente pode fazer plea bargain em crimes graves? Hã? Em crimes graves. Tu acha que nós podemos fazer acordo de a lei, plea bargain em crimes graves? O acordo tal como em proposto pode ser para qualquer crime. Tá, mas tu acha que nós podemos fazer... Tu defendes que a gente possa fazer acordo em crimes graves? Da efetividade. O que a sociedade quer também é efetividade. Não adianta discutir, não querer fazer acordo, discutir do sistema atual 15, 20 anos e prescrever e não tem punição nenhuma. O acordo prevê reparação de dano à vítima. O acordo prevê que se regule a questão do perdimento dos bens.
O acordo prevê a condenação dele antecipada, já que o acordo penal, não de não persecução penal, o acordo penal. Sim. Então ele facilita e ele é considerado condenado, só que ele aceita. O presidente da CBF que está preso lá nos Estados Unidos, cumprindo pena no presídio, ele fez um acordo penal, uma execução sumária da pena. Ele está lá, por que lá vale e aqui não? Será que o modelo até então mantido, ele está bom, perfeito, que nós não precisamos mudar? Ou a gente pode olhar ao redor do nosso mundo, aqui, outras experiências e trazer para cá? Por que nós somos tão resistentes? Esta é a ousadia do processo, inovar. Porque do jeito que está sendo feito não está bom e ninguém está contente. Ninguém está contente. Deixa eu só dar mais um espaço aqui para os telespectadores, que um deles, se tu se atualista e continuar, já te devolvo aqui a palavra, tá? Não, só para a gente não deixar de fazer a participação do pessoal aqui. O Orontes Mariani, eu não sei se a digitação dele foi correta, mas enfim, aqui está o Orontes Mariani. Ele faz o seguinte, uma provocação direta aqui. Foi noticiado hoje que um promotor do Rio Grande perdeu uma ação trabalhista no TRT4. A sentença relatou diversas irregularidades na atuação do promotor como professor em uma universidade fora do Rio Grande do Sul e mandou oficiar a Corregedoria do Ministério Público e o Conselho Nacional do Ministério Público. Os debatedores falam que no Brasil não dá nada. Vai dar alguma coisa nesse caso ou não vai dar nada? Eu não vou manifestar. É que é difícil saber, sem saber realmente, né, qual é o processo, né? Mas, enfim, é uma manifestação daquele descrédito das pessoas. Evidente que eu não desconheço a situação, porque sou membro do Ministério Público. Naturalmente, essas questões serão analisadas internamente. Nós não estamos falando de crime aí, mas uma demanda da Justiça Trabalhista e questões de horários que certamente a instituição vai, através da sua corregedoria, enfim, vai analisar e dar a resposta adequada ao caso, respeitando também a possibilidade de defesa, evidentemente, do colega. Isso não está no contexto desse projeto aqui. O telespectador trouxe um caso concreto direcionado a uma pessoa, né? Então fica muito complicado abordar e dar uma... Sem ter um aprofundamento. Exatamente. Certamente, okay. Fica aqui o relato a análise dele, será feita. Né? Mas na sequência das medidas introduzidas pelo pacote aí do governo federal, criminalização do Caixa 2 como crime eleitoral. Isto é também uma necessidade. Nós não temos, né, aquele Caixa 2, aqueles recursos não contabilizados, eles não podem ser encarados como nada ou como uma falsidade ideológica na prestação de contas. Evidentemente que aí está a questão na doação da campanha, uma corrupção ali já evidenciada daquele sujeito que vai se eleger e vai estar a serviço de quem fez isto. Então, tem que ser às claras, transparência, tem que estar lá, não pode ser Caixa 2, tem que estar perfeitamente constando da declaração. Então, isto é uma necessidade, foi visto muito, a Lava Jato revelou muito disso. E esta era uma lacuna, uma brecha legislativa que justamente o Sérgio Moro, por estar julgando e analisando essas questões aí no âmbito da Lava Jato, detectou a necessidade de alteração. Ele até trata, o senhor doutor Luciano, só um parênteses aqui, ele até trata como aperfeiçoamento do Caixa 2, exatamente. Né? Porque existe uma discussão, esse crime era tipificado ou não antes. Olha, a gente encontra em diversos dispositivos legais que daria para encaixar aqui em sonegação fiscal, 8137, né? Mas nada exatamente. Nada exatamente. A adequação típica do direito penal. Tinha o 350 do Código Eleitoral, né, que fala na omissão de documentos, de informações de documentos, que poderia gerar um reflexo nesse tipo. Então, mas aqui é mais um elemento que ele joga, eu acho que para chamar a torcida, né, para mostrar também aqui, ó, vou enrijecer. E é necessário. Né? É necessário. Esse nem é tão elevado assim, mas é um crime positivo. específico. Exatamente, né? é ponto positivo esse ponto. Mas, medidas para aprimorar a investigação de crimes. Eu vou me deter só aqui na questão da corrupção, não, né? Porque eu poderia falar do banco de perfil genético. Isso, nós necessitamos disso, né? De criminosos presos, condenados, extrair o DNA ali, porque daqui a um pouco é o estuprador do outro, é o homicida do outro que ficou uma mancha de sangue. Se nós pegarmos esses elementos, né, de uma cena de crime, né, do estuprador ou do homicida que ficou uma gota de sangue, tivermos um banco
de perfil genético, nós poderíamos detectar. Então, isso é uma medida até preventiva no combate ao crime. A questão do banco de dados de armas também, de nós termos uma central de armas. Hoje nós sabemos que facções, né, daqui trazem armas do Rio de Janeiro, um comércio entre as facções de lá e as daqui, e acabam as armas circulando pelo país. Nós precisamos disso. O projeto, inclusive, tem uma questão extremamente polêmica, que eu não tenho resposta para isso. Estranho. Eu não tenho, eu vou refletir muito sobre isso, porque dá existência jurídica para o Comando Vermelho, para o terceiro comando. Denomina, né? Sim, essa é uma crítica. Vocês estão citando não, aqui. veja só, eu até tive o cuidado de não citar. Não, veja né? só, eu não estou criticando, porque esse Sem é um dúvida, ponto que eu vou refletir sobre eu, esse particularmente, mas é extremamente contra polêmico. Dá existência jurídica para esses grupos. Considero que não é da melhor técnica jurídica nominar estruturas de organização criminosa num texto legal. Até porque é interessante ter sido tocado essa questão, porque as pessoas às vezes tendem a separar. Não, uma coisa é organização criminosa, facção, outra coisa é corrupção. Muitas vezes elas estão intimamente ligadas. Estão conectadas. Então, só que eu acho que era interessante a gente abordar isso. Nós né? temos o crime organizado para a corrupção. Tá, eu vou te pedir licença só um minutinho, então, para a gente poder realmente abordar isso com mais tranquilidade. A gente vai para o intervalo agora e a gente retoma no próximo bloco exatamente discutindo essa relação, essa promiscuidade entre organizações criminosas e corrupção em outros níveis da administração pública, privada e por aí vai. Nós já voltamos. Cruzando as Conversas está de volta. Estamos discutindo essa noite o combate à corrupção. E agora, no último bloco, a gente citava a questão das grandes organizações criminosas que estão contempladas nesse pacote do ministro Sérgio Moro, de maneira que elas passam a ter uma classificação, de maneira que elas possam ser mais atacadas por isso, né? Mas eu queria também trazer, até porque houve algumas colocações aqui no sentido de que isso pode ter efeitos que não levem exatamente a um ataque mais direto, né? Mas como é que a gente pode relacionar o que está colocado no projeto do ministro Moro com a questão da corrupção que atinge os outros níveis? Porque há ligação entre um e outro, no mínimo, muitas vezes isso acontece, né? Então, como é que vai se dar isso nesse contexto agora? Dessa relação entre corrupção e organização criminosa, da maneira como as organizações, facções, quadrilhas, seja lá o nome que se dê, estão classificadas no projeto do ministro Moro? Olha, eu acho que esse projeto, nesse ponto, nós temos uma situação muito peculiar, não antes vista. É o que nós estamos debatendo aqui no nosso intervalo, né? Nunca até então a legislação pegou e deu existência jurídica a organizações como o Terceiro Comando, né, o Comando Vermelho, o PCC. Nunca se viu isso antes. Nós sabemos da existência desses grupos aparelhados que dominam os presídios, né? E dominando os presídios, eles se mantêm arregimentando novas pessoas. Esse é um dos grandes... operando a máquina do crime lá fora. Esse é um dos grandes problemas que nós temos. E corrupção também a partir dessas Sem sombra de dúvida. Não há Sem dúvida, sombra de dúvida. Né? Sem sombra de dúvida. Com corrupção. Né? Não só pela corrupção dentro do sistema penitenciário, mas corrupção fora do sistema penitenciário. Né? Para a manutenção do negócio. Exatamente. A questão a proposta no texto do pacote anticrime é a vedação da progressão de regime para o sujeito que mantém vínculo, que ficar provado que ele mantém vínculo com a organização. E aí nós chegamos num dilema, porque veja só, da maneira como os nossos presídios estão estruturados, quando o sujeito entra no presídio, ele já tem que declarar o vínculo. Porque, digamos, que ele more num lugar... Vamos pegar o nosso exemplo aqui para... Os nossos grupos não foram citados expressamente no projeto, né? Mas para pegar um exemplo nosso aqui, digamos que se ele mora numa região dominada pelos balas na cara, quando ele entrar no presídio, ele vai indicar que ele pertence a essa organização ou que ele conhece pessoas dessa organização e ele vai ser direcionado para aquela determinada galeria. Então nós temos o loteamento do presídio de acordo com essas organizações. Então aqui nós chegamos no impasse, porque como assegurar o cumprimento, a execução da pena, se nós já sabemos previamente quem pertence a qual organização. Nós temos que romper essa estrutura, nesse caso, né, e fazer o que nós deveríamos ter feito há muito tempo, né, ampliar o número de vagas e dar dignidade no cumprimento da pena.
Então, isso seria essencial. Mas a ampliação do número de vagas não, E não passa há pela dúvida corrupção. que existe, é necessário. Né, O senhor acha que a questão da multa, da forma como ela está colocada no projeto, vai possibilitar a ampliação de vagas, porque vai para o fundo penitenciário? Com certeza. Aliás, Mas interessante essa colocação, porque... Eu tenho uma dúvida com relação a isso. Aí que está. Qual é o problema do sistema penitenciário? É que exige muito recurso para construir presídios. Né? Aqui não, é público notório aqui, os governos que passam no Rio Grande do Sul, a dificuldade que tem de construir vagas é justamente em razão da falta de recursos. Recentemente, o Estado fez uma opção pela permuta de imóveis do Estado por área construída. Particularmente, eu acho que é um modelo muito bom, em que agiliza o processo, a iniciativa privada constrói o presídio, como E já temos os recentemente resultados aí, no Presídio Central, agora se anuncia ali em Sapucaia, também Bento Gonçalves está fazendo esse modelo. Para mim, esse modelo é um modelo perfeito para nós atendermos essa necessidade de ampliação de vagas. Mas veja bem, claro que tem uma questão de recursos, isso aí, o próprio projeto, em todas as oportunidades que pode especificar alguma coisa a respeito de bens, valores de multa, destina para onde? Para o fundo penitenciário, para o FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional, que vai para o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, e aí se distribui esse valor para os estados mediante projetos. Mas, promotor, sabe Todas o que as eu vejo, multas que estão sendo possíveis, a execução provisória também não é só da pena privativa de liberdade, é também da pena de multa fixada, a pena pecuniária. Todas aquelas questões de sequestro de bem, de confisco alargado que eu mencionei, tudo isto pode ir para o fundo penitenciário. Então, se antecipa a execução, se antecipa a apreensão, se aumenta a possibilidade de mais bens, inclusive do criminoso, aquela diferença entre o patrimônio lícito e aquele que de fato ele tem, tudo isso pode ser canalizado para o fundo penitenciário. Isso ponto, é uma obtenção de Eu tenho uma recursos. dúvida, porque agora, nesse cenário, bom, a multa é uma das sanções possíveis, né, no crime, sempre foi. Mas a questão de quem vai cobrar e o custo da cobrança. Porque estudos muito antigos já do CNJ já apontavam há muitos anos atrás que custa mais de R$4.000 cada processo de execução fiscal. Ela está prevista agora como ser uma dívida de valor que vai ser inscrita em dívida ativa. Sim, já há um bom tempo. E essa execução ela vai se transformar num processo de execução fiscal conduzido pelo juiz da execução penal, que não tem a expertise, né, nesse assunto, e talvez a um custo muito elevado, considerando que, na realidade da corrupção dos municípios, nesses mais de 5 mil municípios que tem no Brasil, a multa ela é pequena. Olha, aí é uma questão que... Então, me parece que é uma realidade da execução penal federal. No modelo até então mantido, havia até a questão da insignificância do valor da pena de multa. Né? Eu acho que o projeto ele determina que é o Ministério Público quem executa a pena de multa perante a vara das execuções criminais. Recentemente, o STF decidiu Mudou a orientação da súmula 521. Decidindo desta forma como está contemplada no projeto. Então, acho que o projeto aí está casado com a recente decisão do STF sobre o tema. Ele está se estruturando, está estruturado para... O Ministério Público ou a Procuradoria-Geral do Estado, como era antes, são instituições que têm que se adaptar. Nós temos que nos adaptar a essa realidade. Né? A cobrança ela já esbarrava nesse impasse por ser muito custosa. Né? Então, o Estado tem que investir, talvez, R$10.000 e a multa é de R$5.000. Bom, aí a questão prática que vai fazer se vale a pena, não vale a pena. É um outro debate, né? Eu acho que ele avança. Um pouquinho a questão das facções, que a gente tocou agora há pouco aqui, uma telespectadora, a Lisiane, aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte. É uma argumentação que ela faz. Com relação a minar as facções, o ministro Sérgio Moro explicou o porquê o fez, dizendo que grande parte das medidas do pacote já estão previstas em lei, mas então foi necessário explicitar para evitar as múltiplas interpretações das leis que dão margem à saída pela tangente.
A saída pela tangente que a telespectadora menciona é justamente a impunidade, é o jeitinho, é acabar não executando uma pena para um crime praticado com condenação e essas benesses até então mantidas de recursos protelatórios e não se executar a pena. Eu só vejo desta forma. Importante mencionar um ponto que nos toca muito caro aqui no Rio Grande do Sul, que é a questão dos presídios federais. Por que nos toca caro? Porque, na minha opinião, e nós participamos enquanto instituição desse movimento, a chamada Operação Pulso Firme, que houve no estado do Rio Grande do Sul, né, lá no ano de 2017, transferindo os principais líderes de facção criminosa para presídios federais em outros estados. Nós tivemos ali, pela legislação atual, a possibilidade de transferência de 1 ano tão somente, renovável. Nós tivemos uma dificuldade nas renovações aqui na capital, em Porto Alegre, tivemos que acionar a via recursal e inovando numa medida cautelar o Tribunal de Justiça. Conseguimos manter até hoje todos os principais líderes de facção em presídio federal. A legislação, a proposta do ministro Sérgio Moro avança muito. Amplia 3 anos. Possibilita que a transferência seja, aumenta o prazo de 1 ano para 3 anos. Recrudesce o tratamento penal no presídio federal, impossibilita ou dificulta as visitas de familiares, é efetivamente uma medida para atacar o crime organizado violento que causa tanta mazela nas nossas ruas. Isolar os líderes de facção. Isolar os líderes de organização criminosa violenta. Este é o recado também que está dando. Agora, deixa eu trazer mais uma provocaçãozinha aqui. A gente sabe que, obviamente, não querendo enxovalhar o Congresso, os legislativos em geral, mas a gente sabe que também as facções, as grandes organizações criminosas, elas têm influência no Congresso, sim. Através de pessoas que estão lá dentro, às vezes até mesmo parlamentares com vínculos diretos, que acabam se elegendo com dinheiro dessas organizações criminosas. Tudo isso que a gente está discutindo aqui, todas essas medidas vão passar pelo crivo do Congresso. Sim. Vão ser analisadas. Foi renovado também em 50%. Foi renovado. Sim, isso é um alento. É um alento de acordo com a pauta proposta pelo candidato vitorioso nas eleições. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a expectativa que vocês têm em relação ao olhar do Congresso sobre essas medidas que são profundamente transformadoras, contrariam um histórico de interesses, já nem sei há quanto tempo a gente pode retroceder, faz parte da nossa cultura esse estado de coisas. Isso pretende mudar de uma maneira forte. Qual é a possibilidade de haver um desvirtuamento significativo disso no debate legislativo? Os colegas me permitem, eu acho que o Congresso, certamente vai modificar e alguns pontos eu acho que ele vai amenizar. A ideia, a leitura que faço é que quando isso for submetido ao Congresso, acho que o Congresso vai reverberar isso numa menor escala. Nós vamos ter uma diminuição de alguns pontos mais polêmicos, pontos mais sensíveis, o Congresso vai amenizar. E alguns pontos eu acho que vão se resolver automaticamente. A execução provisória da pena, por exemplo, é um ponto que vai se resolver. Acho que se estabiliza, se obtém uma certa unanimidade de conceito. Sem abrir o STF entender que é inconstitucional, pode haver uma mudança de alteração de um projeto de lei ordinária para um projeto de emenda constitucional, se isso for pauta do governo. Sim, pode acabar. De acordo com a decisão. Pode acabar. Não quer dizer que morrerá a pretensão. Isso, como disse o ministro na sua entrevista coletiva de lançamento, ele está jogando conforme as cartas na mesa. O STF entende hoje que é constitucional, com base nisso só a lei ordinária. Se entender que é inconstitucional, poderá ele avaliar se é necessário ou não uma emenda constitucional. Acho que isso faz parte do sistema democrático. Perfeito. A crítica ao projeto, ela é necessária, seja para a exclusão de pontos, seja para o aprimoramento e mais, até para valorizar o projeto. Sem dúvida. E pode-se dizer qualquer coisa, menos que o projeto não possui legitimidade democrática. Porque, embora eu critique, embora eu ache que diversos pontos não são os mais adequados, o governo foi eleito pela maioria com esse discurso. E cabe ao Congresso Nacional analisar. A minha expectativa é que o Congresso Nacional rompa, então, com a sua prática até então,
né? Embora tenha toda a legitimidade democrática para analisar o projeto, mas houve também uma renovação justamente amparada no discurso vitorioso. Nós todos somos, de certa forma, surpreendidos com a eleição de um outro senador que não o Renan Calheiros para a presidência. Isso já foi uma demonstração. Uma outra sinalização. Uma sinalização, uma mensagem. Sim. Então, me parece que nós precisamos, no Brasil hoje, ter um momento de seriedade com as coisas. Seriedade com tudo o que nós fazemos, em cada instituição, em cada cidadão, como nós nos comportamos em sociedade. E que o Congresso, que foi legitimamente eleito para estar lá e decidir sobre isso, que também põe a mão na consciência e também pense nesse país, pense nesse povo, que nós somos prósperos, podemos ter muito sucesso, muita fartura, fortuna, numa sociedade diferente da que estamos vivenciando. Então, esse até meu pedido, enfim, a todos e ao Congresso Nacional, que ponha a mão na consciência e que analise esse projeto. É um passo, evidentemente que não vai responder a tudo. Evidentemente que se fosse um projeto amplo, como os anteprojetos que tem lá de reforma de Código Penal e Processo Penal, que são de 2010 e até hoje não foram votados, justamente porque eram amplos. Mexer demais, inclusive no STF, a fazer as coisas não andar. Então, acho que foi muito cirúrgico, muito preciso, jogando conforme o jogo, a regra do jogo, tentando mudar pontualmente e transformar aquilo que é possível transformar neste momento. Talvez haja uma redução, talvez venha mais ao centro essa bola aí, né, do projeto de lei, mas acho que, na essência, a minha expectativa é de que ele seja efetivamente aprovado e nós temos um novo momento nesse país. Saindo um pouco do Congresso e entrando na seara do Executivo agora, né? Um governo que foi eleito, inclusive, com essa bandeira, né? A gente tem uma concentração muito grande de poderes na mão de Paulo Guedes, que tem no seu superministério 5 pastas, 5 organismos que concentram os grandes pontos de interesse das tradicionais maracutaias. O fato de estar nas mãos dele esse controle mais concentrado, né, com aquela visão liberal que ele tem, liberal no sentido de que em tese não fomentaria muito aqueles mecanismos tradicionais de tramitação das negociações dentro de governo com os outros segmentos que se relacionam com o governo. Essa concentração, ela é também uma forma de se monitorar ou se prever algum nível de corrupção comparado com o que vinha acontecendo antes? Olha, era do ministério que ele está fazendo parte o COAF, né, que foi para o ministro Sérgio Moro, justamente que faz essa análise aí das movimentações bancárias. Não sei se foi exatamente por isso, mas pode contribuir. É uma questão de gestão, de concepção do governo que assumiu, uma questão interna de gestão, como se estrutura. Acho que dá uma sinalização também de um poder grande, um controle, talvez também para colocar em prática as ideias que estão sendo pensadas aí para o Brasil. Nesse ponto, eu vou ser coerente com aquilo que acredito. Acho que se o governo otimizar, né, e reduzir, desburocratizar o Estado, acho que o combate à corrupção passa pela desburocratização. Já sinalizou na questão dos impostos, né, de mas simplificação. se nós conseguirmos simplificar, reduzir e tirar os entraves, aí sim nós vamos ter uma percepção muito mais efetiva dos níveis de corrupção. E isso aliado à transparência. E por último, a punição. Porque quando a gente fala em punição, quando a gente fala em responsabilização, significa que já houve, conforme a Karen acabou de, logo atrás, nos disse, né? Nós já tivemos o estrago, nós já tivemos o desvio e depois a recuperação se torna muito mais difícil. Então, esse processo de redução, de diminuição de entraves, né? de facilitar com que as coisas sejam mais transparentes e mais acessíveis, eu acho que nós teríamos um impacto muito mais efetivo, muito mais consistente no que diz respeito ao combate à corrupção. Mas se tu me dá licença, com relação a não sei como tu concebes o que é a desburocratização, mas ela passa por uma revisão interna dos processos. Sim. Quer dizer, o governo ele precisa estudar com os seus servidores onde estão os focos de possível corrupção, onde estão os riscos, trabalhar junto com esses servidores. Porque existe uma visão, muitas vezes, da sociedade um pouco distorcida de que a corrupção existe porque o servidor existe, porque o servidor é corrupto ou não trabalha. E, na verdade, o servidor ele não quer a corrupção, ele quer trabalhar junto.
mas ele precisa ser engajado também. Ele precisa ouvir da alta autoridade, que a alta autoridade quer simplificar os processos e quer eliminar aqueles focos de risco no lugar onde ele trabalha, que ele quer conhecer melhor esse lugar e ele quer ser eficiente. Então, mas isso precisa vir do topo, né? É uma ideia que deve se propagar da autoridade maior até os níveis mais baixos para que se efetive. E aí sim nós conseguimos eliminar processos desnecessários, processos onde pode ter alguém que vai ser o facilitador da corrupção, onde vai ter a propina. Bem interessante, um exemplo bem interessante. As verbas, a divisão dos impostos. Se nós conseguirmos inverter a pirâmide, fazer com que os recursos sejam realmente destinados para os municípios, né, nós teríamos realmente uma fiscalização melhor. Porque entre uma reforma tributária de verdade. É evidente, porque, e Vaccaro, você sabe muito bem, entre os agentes públicos, qual é o que mais apanha? É o prefeito. O governador não apanha, ou apanha muito pouco, né? Mas é o prefeito. O prefeito ele sofre ação de probidade. Mais em contato com o prefeito sofre ação penal. Né? Então, isso, quando eu falo em desburocratização e em inversão, eu estou falando também disso. Né? Não do servidor especificamente. Né? O servidor é uma peça dentro desse cenário, mas eu acho que é uma peça pequena comparado aos agentes públicos, a quem tem poder de decisão. Gente, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu acho que é importante, diante de tudo que a gente colocou aqui e diante da importância que as argumentações de vocês têm, a gente dá um recado para o telespectador, né, que está aí desalentado, ainda desesperançoso, por mais que a gente tenha tido coisas alvissareiras nesses últimos tempos, mas eu queria que cada um fizesse uma colocação no sentido de dizer para o telespectador a sua expectativa a partir dos últimos acontecimentos do que está por vir em relação à corrupção no Brasil. Eu começo contigo, Marcelo. Pois então, eu espero que a gente consiga continuar investigando em todos os níveis. As investigações elas são necessárias, mas eu espero que a gente realize essas investigações respeitando os direitos fundamentais e as regras do jogo, as regras do processo que nós temos hoje. Eu espero que a gente não tenha uma redução de direitos fundamentais em razão desse combate à corrupção, mas que a gente consiga conciliar, né, a tutela constitucional do cidadão, né, da pessoa investigada, com o andamento das investigações. E que a gente consiga também obter outras alternativas que não passem pelo direito penal, pelo processo penal, que a gente consiga chegar no combate à corrupção através de outros mecanismos também. Karine. Bom, eu considero que nós temos, de fato, como relevante essas medidas que visam aprimorar questões que não têm tido efetividade no âmbito penal, mas eu volto a dizer que essa sinalização que agora vem sendo dada com a repressão, ela também precisa acontecer na parte da prevenção, engajando o servidor público, que é uma massa considerável que pode vir a combater a corrupção, para que nós não tenhamos um esforço desnecessário, ou às vezes excessivo, para tentar recuperar um recurso público que já se perdeu. Vamos tentar evitar que ele se perca. Vamos tentar fazer com que esse recurso vá lá para a educação, para a saúde, para onde ele se fizer necessário. Rafael. Eu acredito, Ricardo, que o prognóstico é bastante positivo, tá, em relação ao combate à questão da corrupção. Enxergo as instituições alinhadas aí no mesmo desiderato, né, de se chegar aí o mais próximo possível, né, a exterminar esse mal que existe em todo mundo. E o que deve ficar claro assim, é que, assim como a sociedade, a comunidade jurídica também tem a consciência da necessidade de atualização, evidentemente, de boa parte da legislação, mas também temos consciência de que a lei por si só não vai resolver o problema aqui. A gente precisa de políticas públicas andando junto com a lei para que a gente chegue aí numa efetividade e possa um dia dizer que reduzimos bastante aqui o grau de corrupção no nosso país. Vaccaro, teremos um Brasil melhor? Olha, a minha expectativa sempre é de que sim, né? De renovar sempre a esperança. E lendo esse projeto de lei, não só em relação à corrupção, mas ele é um projeto que se preocupa com o combate, o enfrentamento
à corrupção, ao crime organizado e à criminalidade violenta. E apresenta medidas específicas, medidas objetivas, medidas que se destinam a justamente cumprir essa tarefa de recrudescer o tratamento penal. A situação que nós estamos hoje, né, de leniência com um crime, de não punir severamente ou não dar a resposta adequada, não ser efetivo, não conseguir investigar os crimes, e isto sinaliza e enseja na sociedade essa sensação, esse sentimento que todos têm de insegurança. Nós precisamos mudar essa lógica, nós precisamos inverter esse processo. O projeto, tal como apresentado, ele se propicia isso, ele se permite isso. Ele tem esta finalidade de buscar recrudescer, ser cirúrgico, executando provisoriamente a pena, castigando de forma mais severa, com regime fechado, alguns crimes que são graves, e isto dando a mensagem para a sociedade de que o crime não vale mais a pena. E não valendo mais a pena, aí eu tenho uma divergência respeitosa que, dizendo isso e sinalizando isso, está, de certa forma, prevenindo sim o crime, está, de certa forma, dando o recado para o criminoso de que não haja mais assim. Claro que é um pouco ou um tanto quanto utópico, mas nós precisamos acreditar que do jeito que está não dá e que precisamos buscar uma alternativa que talvez seja essa. Não, e a sociedade precisa não só acreditar, como também ficar vigilante o tempo todo, né? Sem dúvida. Todas essas conquistas não podem se esvanecer na discussão, né, estéril em vários níveis, até mesmo no Congresso. Ou seja, a presença da nação como um todo, fomentando esse debate, participando, dizendo, não, nós queremos que a coisa realmente tome esse rumo que o país precisa. Mesmo durante a tramitação do projeto, estar ali também vigilante, Exatamente. sem dúvida, dos seus parlamentares, isso é um dever de todos nós, cidadãos. E que nós possamos, de uma vez por todas, ou pelo menos o mais brevemente possível, nos livrar dessas grandes bobagens que cristalizaram-se tanto tempo no seio da sociedade, como essa famigerada lei de Gerson, aquela que diz que é preciso levar vantagem em tudo, né? Que isso fique no passado. Eu agradeço muito a participação de vocês por essa valiosíssima contribuição aí para os nossos telespectadores, que certamente agora têm muito mais elementos para poder ter esperança, inclusive. E agradeço aí a sua audiência, a sua participação e convido você para estar aqui novamente amanhã, 10h30 da noite, ao vivo, aqui na RDC TV, para mais um programa Cruzando as Conversas. Boa noite, até lá!